Gravando já. Oi, oi, gente que tá assistindo no gravado. Cadê vocês aqui aparecendo junto com a gente pra aproveitar o ao vivo? Mentira, eu sei que tem gente que não pode. E perdoe minha voz. Eu sou a Nath da plataforma, tô sem voz, sou community manager aqui. A gente tá aqui hoje com o Gabriel e com a galera aqui Jedi e Padawan. E bora pra mais um evento no Discord, que é no Google Meet. E é isso. Bora pegar conhecimento, galera. Fala aí, galera, prazer, boa noite. Eu sou o Gabriel Danin, então vou aqui vir falar para vocês um pouco de privacidade e Danin em si, que é uma solução Web3 para construir infraestrutura para privacidade. Então, vou apresentar aqui para vocês uns slides. Qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper e perguntar. Boa noite, pessoal. Opa, boa noite. Qualquer coisa pode parar, me interromper e perguntar, sem problemas. Eu não vou estar olhando o Meet porque eu só tenho uma tela, então vai ficar a tela da apresentação aqui na minha tela. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, interrompa, que eu não vou conseguir ver mão levantada nem chat. Então tá, né? Primeiro, a NIM, né, que se propõe ser uma camada de privacidade para todo o tráfego da internet. Essa vai ser meio que o tema da apresentação de hoje. Eu sou o Gabriel, né? Então, sou embaixador aqui da NIM. Eu curso engenharia de software na 42 Rio. Tem o Michael da plataforma também, que é da 42. E aí, na 42, eu acabei entrando nesse mundo de programação. E nela, já, tipo, muito indeciso do que fazer, acabei caindo mais para a área de privacidade e segurança, que é uma área que eu curto bastante, que eu vim falar aqui sobre para vocês hoje. E aí, por que privacidade, né? Privacidade porque a internet está quebrada. E o que eu quero dizer com a internet está quebrada? A internet está quebrada porque, no início, quando a internet foi concebida, lá nos anos 80, 70, não lembro agora a década certinha, a ARPANET, né, ela foi criada com qual propósito? Ela foi criada com o propósito de organizar e distribuir informação. Só que qual era essa informação que estava sendo organizada e distribuída? Eram artigos de faculdade, eram, sei lá, trabalhos de faculdade, coisas não pessoais, só documentos sem muito sigilo, algo que não precisava desse olhar crítico em relação à privacidade. Só que, com a adoção em massa da internet, acabou que muitos dados privados foram entrando na internet e sendo armazenados e passados pelo mundo inteiro de forma não segura, né? Então, alguns dados você quer organizar e compartilhar, outros dados já não é tão interessante você organizar e compartilhar. Por exemplo, dados de saúde. Quais doenças você tem? Você não quer que todo plano de saúde saiba o seu background de saúde, da sua família. Quais doenças crônicas você tem? Isso não é interessante para você. E então a internet começa já com esse paradigma errado, e aí a gente vem tentando consertar isso, só que de maneira não muito efetiva, porque no core da internet ela é feita para organizar e espalhar informação. Ô, Gabriel, o que seria core? Boa. Se eu falar termo em inglês também, me interrompam e perguntem, porque eu vou tentar não fazer, mas se acontecer, por favor, me interrompam. Qual seria o centro, o núcleo da internet? Então, a internet na sua base não é feita para privacidade. Aí uma questão que surge disso, né? Então, a internet é feita para compartilhar informação e começa a entrar um monte de informação sensível. E aí é muito interessante ver isso, porque no início dos anos 2000, então ali na década no 2000, 2001, quando acontece também o 11 de setembro, antes do 11 de setembro acontece a bolha.com, né? Que um monte de empresa de internet começa a falir. E aí uma das empresas que se vê pressionada com isso é a Google. E é muito louco você ver isso, porque tipo, a Google no início, ela meio que desprezava, a cultura da Google era desprezo aos ads, então às propagandas. Então o Google fazia meio que um merchan dele de tipo, não, a gente não aceita propaganda, a gente não põe propaganda, porque propaganda vai enviesar a busca e não é do nosso interesse. Só que isso quando tava o boom das .com. Quando estourou a bolha e começou tudo a cair, a Google se viu pressionada para começar a gerar receita. Qual foi a maneira que ela viu de gerar receita? Gerar propaganda.
Então a Google tinha uma concentração de dados absurda, e aí ela conseguiu ver que com esses dados absurdos ela conseguia traçar padrões e comportamentos dos usuários e usar isso para vender produtos de forma mais efetiva. E aí começa todo um dominó a cair, que vem até hoje, onde a gente está praticamente... Tudo que a gente usa é feito para coletar informação nossa e essa informação ser usada para vender mais produtos, para influenciar o nosso comportamento, para influenciar movimentos diversos. Então, e aí como que isso cresce, né? Tipo, como é que isso cresce debaixo do governo? Como é que o governo permite isso? Junto com isso aconteceu também o 11 de setembro. E aí o governo dos Estados Unidos, que é onde a maioria dessas empresas está sediada, ele meio que encoraja isso, porque os Estados Unidos entram num estado antiterrorista e de vigilância em massa, e para eles é interessante que tudo seja observável e que eles tenham dados de praticamente tudo. Então eles meio que trabalham junto com essas empresas e colaboram com as empresas para coletar essas informações da população, e não só dos Estados Unidos, do mundo inteiro. E aí, com esse cenário meio que esse caos perfeito, surge aí o modelo de negócios de extração de dados que a gente vive firme hoje, né? E aí, como eu disse, com esse modelo tem algumas soluções que tentam diminuir isso, mas nenhuma solução vai conseguir atingir tudo, porque são diversos meios de coleta de dados que essas empresas têm, né? Então, aqui, nenhuma solução atual consegue garantir proteção contra a NSA, que é a empresa de segurança nacional americana, e empresas privadas e cybercriminosos. Então, não precisa ser a NSA, por exemplo, só uma provedora de internet aqui, a NET. A NET tem uma quantidade de dados absurda sobre um poder de vigilância absurda sobre o tráfego de internet do público brasileiro. Então, não precisa ser necessariamente uma empresa americana ou um governo americano. Só o governo ou uma empresa que consiga ter esse olhar todo, ele já consegue tirar muita coisa. E aí, quais são as soluções que surgiram até hoje que a galera está tentando usar para mitigar isso? A primeira é end-to-end encryption. Alguém aqui na call já escutou falar sobre end-to-end encryption e o que é? Já ouvi falar sim. Então, Ou até o WhatsApp, acho que utiliza esse método, não é isso? isso. Exato. Então, o WhatsApp utiliza o end-to-end encryption. E aí, o que é o end-to-end encryption? É a criptografia de ponta a ponta. Então, quando você vai mandar uma mensagem, sua mensagem é criptografada, então ela vira lixo, né? Então passa meio que uma senha ali, e aí fica um monte de letra e número que não faz sentido nenhum. E aí essa mensagem é enviada, e aí quando alguém recebe esse aparentemente lixo, eles passam a senha deles, e aí esse lixo vira a mensagem que você tinha mandado e a pessoa consegue ler. Com isso, você consegue ocultar o conteúdo da mensagem. Então ninguém vai saber exatamente o que você está enviando dentro da mensagem. Só que o problema é que as coisas fora da mensagem vazam. Então, o horário que você mandou a mensagem, com quem você está falando, essas são informações relevantes que, juntos com outras informações, podem levar a um padrão de comportamento, ou então te traçar ali o que você estava fazendo naquela hora. Por exemplo, vamos supor que você está com um problema de saúde, aí você vai estar pesquisando no Google, eu estou com esse problema aqui, estou pesquisando no Google, e aí logo depois eu fecho o Google, mando uma mensagem para uma pessoa, por WhatsApp. O WhatsApp não sabe o conteúdo da minha mensagem que eu mandei para essa pessoa, mas ele sabe que eu mandei uma mensagem para essa pessoa. Sabe que depois que eu mandei essa mensagem para essa pessoa, eu voltei para o site relacionado à doença, e essa pessoa, quando recebeu minha mensagem, saiu do WhatsApp e entrou no site para procurar a mesma doença. O Facebook consegue traçar esses padrões e ver, não, essa pessoa aqui muito provavelmente está com essa doença. Isso é informação relevante para quem? Para farmácia, para plano de saúde, que vão meio que predar ali na sua vulnerabilidade, né? Então, esses dados, assim, que não são por bem querer a mensagem em si, mas tudo que envolve a mensagem, são chamados de metadados. E os metadados dizem muito mais do que os dados reais. Por quê? Os metadados, eles dizem exatamente como as coisas aconteceram, e não a sua versão do que aconteceu. Então, os metadados, eles conseguem construir uma história ali. O conteúdo é o que você está falando que aconteceu. Os metadados são, de fato, o que aconteceu. Então,
End-to-end encryption é bom, tem que ser normalizado, mas também não é o suficiente para mitigar essa vigilância, essa exploração de dados. Ainda mais agora nessa época de inteligência artificial, que vai só subir daqui para cima a capacidade de análise dos modelos. Metadado para inteligência artificial é ouro, praticamente. Então o cara pega um monte de metadado, uma quantidade absurda, joga para inteligência artificial, a inteligência artificial vai conseguir traçar padrões ali que você nem sabia que existia, que eram possíveis, coisas que você nem sabia de você, a inteligência artificial vai conseguir concluir. VPNs, que são meio que redes privadas, a galera que já conhece VPN. Sim. Eu conheço particularmente, não sei mesmo. Tem que usar no trampo, senão dá ruim. Muita gente, a maioria da galera assim que usa acaba usando no trabalho, né? No trabalho, principalmente quem trabalha com tech, às vezes tem que usar VPN para entrar no sistema da empresa e tudo mais. O VPN, ele meio que vai todo o seu tráfego de internet, então quando você manda, sei lá, você vai fazer uma pesquisa no Google. Com a VPN, ao invés de você fazer uma pesquisa e isso ir direto para o Google, você vai fazer a pesquisa e aí o seu pacote de dados vai ir para a VPN, né, o seu request, que é a requisição que a gente chama, que é meio que o seu pedido, vai para a VPN e a VPN vai fazer o pedido no seu nome. Então o Google acha que ele está falando com a VPN, mas tudo que a VPN está mandando para ele é você que mandou para a VPN, tudo que ele manda para a VPN manda para você. Então é meio que uma mascaração ali do seu IP, da sua máquina, de por onde você está acessando aquilo. O Tor... Ô, Gabriel, seria como se fosse uma pessoa falando por você, não é isso? Tipo, Exatamente. É como se fosse um terceiro ali que você fala com ela, né? Tipo, você fala com aquela pessoa, pô, diz pra fulano que eu quero leite do mercado. Aí ele vai e fala pra fulano. Aí o fulano vai, pô, não tem leite no mercado. Fala pra ele que não tem leite, que tem que pegar outra coisa. Então, é meio que faz essa ponte aí. Gabriel, por curiosidade, as VPNs em si teria alguma desvantagem? Em si, ou uma ferramenta aí que só tem coisa boa? Então, tem desvantagens. Quais são as desvantagens da VPN? A VPN é centralizada, né? Então, quando você está usando a VPN, tudo que você fala, tudo que você faz na internet vai passar pela VPN. Então a VPN sabe literalmente tudo que você faz. E muitas VPNs acabam guardando logs, que são meio que registros de tudo que você fez. Então, quando lá nos bancos de dados da VPN tem lá o seu histórico, o que você acessou, quando, o que você fez. E eles podem, por exemplo, se a VPN sofreu um ataque, esses dados seus podem vazar, ou então, por exemplo, acontece de vez em quando de governos irem para VPNs e fazerem intimação, e aí as VPNs vão e distribuem os dados todos. Então, é importante também falar, quando a gente fala de governo, a gente acaba, tem muita gente que pensa, governo, tipo, o governo brasileiro não quer nada comigo. Mas é importante você pensar também que não é só pra gente, no momento atual, porque tem muita gente que vive sob o governo autoritário e que é importante que o tráfego de internet das pessoas não seja exposto, e isso não é ao vivo, né? Essa coleção de dados não acontece ao vivo. Então, tipo, eu não acessei a parada no Google hoje e amanhã esqueceram. Fica lá no registro do Google, fica lá no registro da VPN. E se, sei lá, daqui a 10 anos entrar um governo que vai contra algum ideal meu e ele puder olhar retroativamente, não, esse cara aqui há 10 anos atrás falava esse tipo de coisa. Nesse meu governo autoritário atual, eu não gosto disso, não. Esse cara aqui tem que ficar de olho nele, ou então, coisa pior, você tem que bota ele pra trás da cadeia, põe ele pra fora do país. Então, tipo, a parada agora pode estar tranquila, relativamente. Mas nada impede que como essas coisas ficam registradas, no futuro, se a coisa piorar, vai piorar retroativamente. Então, as coisas que você deixou na internet vão continuar lá. E, por último, o Tor. O Tor, geralmente, a galera não conhece muito. Alguém aqui conhece, já usou? Eu tô usando o projeto Tor. Eu utilizei mais novinho, me achava o hacker, sabe? Eu usava, nossa. O Tor é bem legal. Tipo, o Tor é um projeto sem fins lucrativos, então é uma rede que é como se fosse uma VPN.
Depois eu vou explicar mais a fundo como o Tor funciona, mas ele é basicamente uma VPN mais poderosa. E aí, em questão de drawback da VPN, o Tor não tem os mesmos drawbacks, então as mesmas desvantagens da VPN. Então, essa questão de ser centralizado, o Tor não é centralizado, então acaba que sua informação não fica unicamente em um lugar. Mas mais pra frente eu vou falar mais sobre o Tor e as VPNs, e aí eu vou apresentar o Anin e vou mostrar pra vocês como diferencia. Meu slide não carregou a foto, calma aí. Pronto. E aí, privacidade é o próximo paradigma. Por que isso, né? Então, dando uma historinha aqui, antigamente, no início da internet, ninguém comprava online. Alguém tem um chute ou sabe por que ninguém comprava online? Não? Então, ninguém comprava online porque os seus pacotes na internet eram enviados em texto. Então, por exemplo, se você entrasse numa loja para comprar um... A Keila falou medo aqui. Hã? A Keila falou medo. Medo. Por medo. Medo. Medo de, sei lá, de não ser segura, de não chegar, de sei lá. Uhum. Medo é um dos fatores, até porque, tipo, tava no começo, então a galera não conhecia muito bem, não sabia, tinha ainda essa barreira, né? A galera tava acostumada a comprar na loja física e ver a parada e sair, depois de entregar o dinheiro já sair com a parada na mão. Mas outra parada também que influenciou foi isso que eu falei, que os seus dados eram enviados em texto. Então, se você entrasse numa loja e comprasse um CD, quando você botava lá os seus dados do cartão de crédito e clicasse em enviar, o número do seu cartão de crédito, a data de validade, o número atrás dele, CVV, né, que eu acho que é o nome, eles iam em texto pela internet até o destinatário. Então, qualquer um que interceptasse esse pacote ia conseguir ver todas as suas informações. Então, a galera não ia botar dados sensíveis como cartão de crédito nesses lugares, porque a chance de alguém clonar o cartão da pessoa era imensa, né? Era só alguém passar e pegar e pronto, acabou. E aí, como que isso mudou? Nos anos 90, mais ou menos, teve uma grande movimentação por parte da galera proativa, não proativa, né, mas pró-privacidade, a galera mais voltada para criptografia também, de usar a criptografia nos browsers, então, nos navegadores de internet. E aí, teve uma grande batalha aí para conseguir isso, porque criptografia era visto como tecnologia de guerra, né? E aí o governo americano não era muito a favor de usar criptografia, porque se usar criptografia eu não vou conseguir ver o que está acontecendo, mas esse é o ponto, né? E aí, depois de uma certa luta, conseguiram instaurar. Então, hoje, quando você vai no site, tem lá HTTPS, esse S é de... Não lembro agora o significado, mas é porque a sua conexão está criptografada. Então, quando você manda um pacote, não vai mais em texto. Vai tudo embaralhado e a pessoa não consegue distinguir. E aí, com isso, criou a Amazon, o eBay e tudo mais. Então, criou um comércio gigantesco a partir de um pequeno avanço na privacidade, né? E a gente acredita que, com mais avanços na privacidade, mais possibilidades de comércio podem vir a surgir e se tornar novas coisas, né? E aí esse cara aí, Fred Wilson, é um investidor, ele investiu no Tumblr, no Twitter, ele é um early investor, né? Um cara que investe bem cedo nas startups, e para ele também o próximo paradigma é a privacidade. Aí, falando um pouco da demanda por privacidade, né? Não adianta nada ter uma solução de privacidade se ninguém quer privacidade. E a gente vê que, tipo, as pessoas, não é que elas não querem privacidade, é porque elas não sabem o quão os dados delas estão sendo explorados e não tem, muitas vezes, a opção de uma opção privada, né? Então, as pessoas, quando elas são confrontadas, né, quando elas são apresentadas diferentes opções, a maioria escolhe por privacidade, porque ninguém gosta de ser espionado, né? E ter seus dados sensíveis explorados por terceiros de maneiras que você não sabe. Tipo, acho que ninguém voluntariamente vai falar, não, pode pegar os meus dados aí e usar para manipular o que eu vejo na internet e botar o que você quer que eu veja. Por alguns milhões, quem sabe? Por alguns milhões eu nem uso mais serviço do cara. Então os milhões vão embora. Mas então a demanda por privacidade. Então, o Tor
ele tem um grande número de usuários, né? Então, 20 gigabits por segundo ali, 6.500 nodes, então 6.500 servidores rodando a infraestrutura do Tor e 2 milhões de usuários. Então, é bastante gente, só que o Tor, ele é meio, pra galera aqui que já usou, ele não é muito fácil de usar, né? Então, muita gente fica com receio também, Tor, eu vou entrar na Deep Web e vou ser preso, já era. Tipo, Tor não é só pra isso. Então a galera fica tem muito receio e não é simples de pegar e usar, né? E a usabilidade também não é muito boa porque o delay do Tor acaba ficando muito grande. Então para certas coisas não dá para fazer muito bem pelo Tor. Então, com isso, tipo, o Tor, depois que o Snowden, a galera que conhece o Snowden, Eu. o Snowden era um agente da NSA, que é a Agência Nacional Americana de Segurança, e ele vazou praticamente que o governo americano estava espionando o mundo inteiro. Isso foi em 2011, eu acho. Lá perto de 2010, entre 2010 e 2013. E aí, logo depois que ele vazou isso, o Tor explodiu, né? Foi para 6 milhões de pessoas. Aí, com o tempo, como tá meio ruimzinho de usar, a galera foi caindo os números de usuários. Já pro outro lado, o Signal, que é pouca gente conhece aqui no Brasil, porque o WhatsApp aqui é muito forte, né? Mas o Signal é como se fosse uma alternativa para o WhatsApp que preserva os seus dados, né? Então, o Signal é uma alternativa para o WhatsApp que não usa dados nenhum. E em 2016 tinham 2 milhões e depois, agora em 2021 já está com 40 milhões de usuários. Então, dá para ver que, tipo, as pessoas se importam e com acontecimentos recentes em eleições, em fake news, que teve bastante nessas últimas eleições, a galera vê, tipo, como a exploração de dados pode levar a influências grandes, e essa preocupação vem vindo mais à tona, né? E outro problema é o Tor e o Signal, eles foram criados no mundo de Web 2, onde... Gabriel, Oi. a Maria está te perguntando se o Signal é igual ao WhatsApp. É igual ao WhatsApp, é literalmente igual. Você vai entrar, vai botar o seu número de telefone, que é o único dado que ele pega seu número de telefone, e aí você vai ter a interfacezinha, é igual ao WhatsApp. Eu não vou mostrar aqui porque está sendo gravado, mas depois, quando a gente faz gravar, eu posso tentar mostrar a minha tela do meu Signal. E aí vocês veem como é. Mas é literalmente igual ao WhatsApp, é de graça, então... E não rouba dados. E não rouba dados. Então, tenta fazer a galera usar. Eu com o Michael só falo pelo Signal. Ele às vezes manda mensagem no WhatsApp, o cara dá mole, mas eu respondo pelo Signal. Mas e aí... Sim, são informações, Maria. Deixa eu ver o chat. O dado é informação ou pacote de internet? Os dados são informações. Então, por exemplo, os dados pode ser a última vez que você entrou no WhatsApp. Isso é um dado seu. Então... Ou o que você mais gosta de comer, ou aonde você mais frequenta, isso tudo é crucial para a sua vida. E eles sabem de tudo, praticamente. E aí... Tá. O Tor e o Signal não possuem um modelo antifrágil de financiamento. O que é isso, né? Então, o Tor e o Signal, eles foram criados... A maioria das soluções, na verdade, de privacidade foram criadas antes do boom de Web3, né? Então, antes do Bitcoin, então essa questão de descentralização e a parada se autossustentar ainda não era bem, tipo, não tinha casos concretos disso. Então, o Tor e o Signal, eles dependem de doações. Então, o Tor, por exemplo, é mantido, boa parte da verba dele vem do governo americano. A galera que roda a infraestrutura do Tor roda por boa vontade. Então, tipo, a galera despende tempo ali, dinheiro, para fazer a estrutura rodar sem ganhar nada em troca. E aí o Signal é a mesma coisa. O Signal é de graça e como eles exploram seus dados, não tem um jeito deles capitalizarem em cima disso. Então não tem como eles pegarem seus dados e venderem para terceiros e ganhar em cima disso. Porque eles não coletam seus dados. Então o Signal vive de doação, o Tor também. E aí, por exemplo, na pandemia, o Tor demitiu 1/3 dos funcionários, o Signal estava quase falindo, só que o criador do WhatsApp doou, acho que foi uma quantia de 50 milhões de dólares para conseguir salvar o Signal, e aí conseguiu passar por essa crise.
Mas e se depois vem uma crise maior ainda e isso cai? Aí cai a nossa privacidade junto? Isso não é interessante, né? E aí, como que a NIM entra nisso? Então, a solução da NIM é uma mixnet, que eu vou Gabriel, Fala. desculpa te atrapalhar. Antes de você ir para outro tópico, mas você falou a questão que Michel, você conversa isso dentro do Signal. Mas às vezes é difícil, porque, por exemplo, aqui no Brasil, o WhatsApp predomina. Igual, por exemplo, tem aquela briga do WhatsApp com o Telegram, entendeu? O Telegram tem 1 milhão de recursos à frente do WhatsApp. Como que você faz para, tipo, tentar forçar isso, sabe? Não utilizar o WhatsApp, ou tipo, quero só o Signal. Não fala com ninguém, ou acaba se rendendo ao WhatsApp? Eu acabo me rendendo em alguns casos, porque tipo, minha avó não vai ir pro Signal, sabe? Tipo, impossível. Tipo, já foi uma luta ali ela chegar no WhatsApp, aí agora eu vou forçar ela a ir pro Signal. Então não dá, mas as pessoas com quem eu tenho mais influência ali, com quem eu consigo, tipo, persuadir, não, fala com o Signal, faz esse esforço aí pra falar comigo. Então, tipo, minha namorada, o Michael, amigos meus, eu já dou uma forçadinha. Não, vamos falar pelo Signal, vamos mudar isso aí. Rola até grupo agora no Signal, tem vários bagulho lá. É meio que, tipo, uma prática, né, mano? Tipo, tu pode usar o Signal e o WhatsApp. E é isso, tipo, tem um grupo de família que não dá pra falar, né? Baixa o Signal aí, senão eu não falo com ninguém. Não dá, né, mano? Mas é só baixar e começar a usar, tá ligado? Sim. Porque é complicado, porque, tipo, às vezes o cara sabe todos os problemas da ferramenta, às vezes fica até com nojo de usar, nossa, tá entrando nesse lugar aqui desprotegido, sabe? É complicado, sabe? Sim. Mas eu vou entrar em outra questão também, que um pouquinho... Como que eu faço para lidar, por exemplo? Eu sei que eu caí num lugar malicioso, forneci meus dados, então eu vou dar um exemplo comigo hoje, sabe? Eu sempre fui cuidadoso, questão de compras e etc. Hoje, na pressa, assim, eu tava conversando com um amigo, faz a compra aqui, o kit mouse e teclado tá baratinho, é da Kabum e etc, em promoção, e eu fui muito rápido, e cara, nem precisei fazer login, eu fiz a compra, mas o cara botou aquela pressão, e eu fiquei cara, quando eu comprei, depois eu vi que o site era falso, sabe? Aí bloqueei meu cartão e etc, mas eu fiquei, o que fazer depois que a casa caiu? O que você recomenda, sabe? Tipo, o que eu faço? Depois que a casa caiu é mais difícil, então depois que a casa caiu tu fez o certo, você viu ali que assim que tu viu que o site era falso, tu cancelou teu cartão, né, não cancelou, mas bloqueou, e é isso, né, então a senha que você, por exemplo, você falou que não precisou fazer login, né, mas se tu tivesse precisado botar a senha para fazer login, essa senha, se você usa em outros aplicativos e outras paradas, tira de tudo, porque a galera, se for site malicioso, vai pegar o teu e-mail, vai pegar essa senha, vai testar em um monte de plataforma até alguma eles conseguirem entrar. Então, muda a senha. Você não deveria usar uma senha para tudo, mas muita gente faz. Então, se você faz isso e sua senha cai num site malicioso assim, já muda para todos os sites que você usa essa senha, troca. E cara, não tem muito o que fazer realmente não. Então, vale a pena, foi mal te contar, mas pode falar. Vale a pena usar gerenciador de senha, né? Tem um gerenciador de senha que é muito bom, que eu acho que o Gabriel também usa, que é o Keep Pass. Ele é muito bom, você consegue botar todas as suas senhas lá e usar. Eu tenho ele tanto no meu telefone, que é um Android, e no meu computador também. E você consegue armazenar as senhas. E a minha senha de tudo meu é tudo diferente. Eu botei naquele gerador de senha lá com frases enormes e estou usando assim agora, né? Minhas senhas não é mais fácil de usar, mas toda vez que eu vou logar pela primeira vez em algum lugar, eu preciso ter esse aplicativo. Isso é ruim, mas é a segurança que eu prefiro ter, tá ligado? Eu particularmente uso o Bitwarden, um negócio assim. Muito bom também. Mas aí eu dei mole, o problema ali foi o cartão, então nem perdi o login, sabe? Tu pode usar cartão digital também, né? Que os eu dei sorte por causa disso, eu utilizei, mas eu fiquei tipo assim, beleza, não vou ter nenhum problema, é só ir lá e estornar. Mas tipo, beleza, meus dados já foi, sabe? Sei lá. Acho que tem alguém aqui que tem como levantada. Maria Dantas, pode falar, Maria. Então, Gabriel, eu tenho uma dúvida. Às vezes eu tô fazendo aqui um monte de curso, né? Aí pede login, eu boto do Google. Ele já vai direto, eu nem boto a senha. Por quê? Então, isso é quando você se autentica
por uma plataforma de terceiro. Então, Isso. é aquilo de fazer login com o Google, né? Mas é certo ou é errado? Não, é tranquilo. O que isso faz, né? Ao invés dele guardar a senha dessas paradas, ele vai falar com o Google e vai perguntar pro Google, ó, esse cara aqui diz ser o dono desse e-mail. Ele é mesmo? Aí ele vai te mandar pro Google, você vai entrar no seu e-mail do Google, e aí o Google vai falar para ele, é esse cara mesmo, pode criar a conta vinculada a esse e-mail aqui. Então, meio que o site passa a responsabilidade de fazer a autenticação pro Google. Então, não tem nenhum problema de transferência de dados assim, não. E o nome da autentificação disso aí se chama OAuth2, e é um algoritmo de autorização e autentificação da transmissão, né, de dados. É muito seguro. Eu estou estudando também, legal pra caramba. E quando às vezes você entra no site para se cadastrar, aí eles pedem uma senha. A senha não tem que ser o mesmo do teu e-mail, né? Tem que ser uma outra, né? O e-mail é o mesmo, mas a senha tem que ser variada, né? É importante você não botar a mesma senha, porque principalmente quando você vai criar em sites assim, sei lá, às vezes você tem que criar conta num site que você não confia muito. Se você botar a mesma senha do seu e-mail, aí vamos ver, esse site aí é frágil, sofre um ataque, vaza a sua senha e o seu e-mail. A primeira coisa que o cara vai testar a sua senha quando vazar vai ser no e-mail. Se for a mesma senha, ele já pega acesso ao teu e-mail. E aí, com o e-mail, ele consegue acesso a muita coisa. O que ele pode acessar com o e-mail? Por exemplo, ele pode entrar no seu Facebook, no seu Instagram, pedir para trocar senha, pode entrar muita coisa. A maioria das contas acabam sendo vinculadas a e-mail. Uma coisa que você pode fazer para mitigar isso é que alguns aplicativos, alguns serviços agora têm a autenticação de 2 fatores. Que é quando você vai logar, você manda uma notificação para o seu celular, para um aplicativo no seu celular, e aí nesse aplicativo do seu celular você tem que autorizar. Então, essa autenticação de 2 fatores é muito boa para prevenir esse tipo de ataque, porque... Ah, o meu tem isso. Quando eu acesso em outro computador, aí ele pede, conclui aí no seu telefone, aí eu escolho o númerozinho que eles deram e clica. Isso é muito bom, porque o cara não vai conseguir entrar sem acesso ao seu celular, então isso já é uma grande barreira. Eu já fui clonada no WhatsApp, me ligar, olha só, eu ficava muito pesquisando um rapaz no YouTube, né? Um cara que era professor aí. Aí me enviaram uma mensagem falando que ele estaria dando um evento e que eu ia ganhar um ingresso de graça se eu confirmasse aquela senha. Eu não confirmei a senha? Daqui a pouco... Aí eu falei, opa, ingresso de graça? O ingresso era R$500, né? Aí o rapaz me ligou, senhora, a gente enviou a senha para a senhora para confirmar se é você mesmo. Pode confirmar esses números aí que eu enviei para a senhora? Quando eu confirmei, eu desliguei meu telefone, o WhatsApp, puf, sumiu. Caraca. Aí daqui a pouco começou a ligar para todo mundo pedir um dinheiro, falando que eu estava passando mal, que eu tinha morrido, sofrido um acidente. Tem que ficar muito de olho nisso, ainda mais... Isso acaba caindo no phishing, né? Também que o João tinha falado, né? Essa galera aí que te mandou mensagem provavelmente era, sei lá, WhatsApp sem h.com ou whatsapp@gmail.com também, sei lá, com um P só. Então tem que ficar de olho também quando você recebe ou e-mail ou ligação. Esse número é realmente quem ele diz que é. Tipo, essas coisas nunca são urgentes. Então a gente acaba fazendo ali na pressa, mas nessas coisas você pode olhar e fazer com calma. Você não precisa fazer assim na hora que a pessoa pedir. Então, me confirma esse número? Tá, eu vou olhar e já te confirmo. Então aí você vê quem é essa pessoa que mandou mensagem, o que é esse número aqui, bate mesmo com o número da empresa. Então tem que ficar atento, né? Mas ou até no e-mail, né? No e-mail, às vezes, você recebe lá um e-mail com, sei lá, o corpo de um banco, com todas as informações lá que parece ser do banco, aí tu vai olhar quem mandou, sei lá, joãozinho@.com, tá ligado? Tem que ficar sempre de olho nisso, não só no WhatsApp, não só no e-mail, em tudo. E, o Gabriel, eu já caio aqui na segunda pergunta da Camila, que ela está perguntando se dá para confiar em sites que tem o selo, né, HTTPS, ou eles podem ser atacados facilmente também. Então, o HTTPS não é, por dizer, uma segurança do site em si. Tudo que isso diz é que os seus dados, os seus pacotes de internet, eles vão ser criptografados. Então, a pessoa que captar eles na internet não vai conseguir ler e entender. É só isso que ele faz. Ele não, por exemplo, se o site armazena seus dados no servidor dele
de uma maneira porca e alguém consegue acessar, o HTTPS não tem nada a ver com isso. O HTTPS é só na transição dos dados do seu computador até o site. Não é do site em si. Mas, atualmente, todos os sites usam HTTPS. Se você está entrando num site que não é HTTPS, que Fuja. fica bem desconfiado. É, exatamente. Tem o cadeadozinho quando você está com HTTPS. Bem, show, né? Voltando aqui para a apresentação, então eu tinha falado do Tor do Signal, agora eu vou falar um pouco de como funciona a NIM, né, que é a empresa que eu trabalho, e a Mixnet. Então, a NIM, o principal produto dela é uma Mixnet descentralizada, incentivada, com credenciais privadas. Tá, vamos por partes. Eu vou explicando por parte, e aí qualquer dúvida que surgir, alguma coisa que passar por cima, me fala que eu paro e explico. Então, aqui uma comparação entre a Mixnet da NIM, o Tor e as VPNs. Então, aqui nesse gráfico, imagina que as bolas vermelhinhas são os seus dados da internet, né? Então, aqui na VPN, quando você vai falar com a internet, os seus dados vêm todos diferentes, né, identificáveis, param na VPN e a VPN vai e manda esses dados para a internet, sei lá, para o Google, para o Facebook ou qualquer site que você esteja acessando. Para Kabum aí, só que é Kabum real, não é fake. Que é como se fosse eu falando por você, né? Tipo, explicando por você, né? Tipo, Exatamente, é como se você falasse com uma pessoa, falar para outra pessoa. E aí, essas são as VPNs, né? O Tor é a mesma coisa, só que ao invés de ter uma pessoa só, né? Talvez ter só um servidor ali que vai fazer a passagem dos dados, são 3. E esses 3 servidores mudam a cada 10 ou 15 minutos. Não lembro agora o tempo certinho. Então, começa aqui nessa linha, então eles vêm passando por aqui, por aqui, por aqui, até chegar lá. E aí fica nessa linha durante 10 minutos. Aí depois de 10 minutos você cria uma nova linha com tipo, pessoas, nós diferentes, né? Quando eu vou falar pessoas na analogia, mas na verdade são servidores que são computadores espalhados pelo mundo. Então, passa aqui pelos 3, aí passa 15 minutos, fica passando esses 3, depois muda. O problema do Tor é, primeiro, ele vai ofuscar o seu quem você é, né, com quem você está falando. Então, o site ali que você está usando não vai saber quem é que está falando com ele. Ele não é centralizado, então, tipo, esses mix nodes, esses nodes aqui, esses servidores, não sabem qual é o conteúdo da sua mensagem, nem com quem você está falando. Só o último sabe com quem você está falando. Então, por exemplo, o primeiro servidor aqui só sabe quem enviou para ele e para onde ele tem que enviar. E a mesma coisa para esse aqui. Ele só sabe que esse aqui enviou para ele e que ele tem que enviar para cá. E esse aqui só sabe que esse enviou para ele e que ele tem que enviar para cá. Então você cria ali meio que um segredo para a galera não saber como está rolando a comunicação. Só que nos casos, por exemplo, de big techs ou governos que conseguem olhar a rede inteira, eu consigo ver, por exemplo, se eu mando 5 vídeos para uma pessoa no WhatsApp pelo Tor, e aí vai aqui, passa uma bolinha grandona, que são os meus 5 vídeos, e aí logo depois eu mando um monte de bolinha pequena, que é umas mensagens nada a ver. E aí aqui sai do meu computador, entra no Tor eu não consigo acompanhar muito bem, e aí sai aqui para o outro uma bolinha grandona e várias bolinhas pequenas. Eu consigo fazer essa relação, eu consigo ver, não, ele mandou isso aqui, pacote desse tamanho, nessa ordem, e chegaram pacotes desse tamanho, nessa ordem, nesse intervalo de tempo depois, né? Então eu esperei um pouquinho e já chegou ali os mesmos pacotes que ele tinha mandado. Então eu consigo fazer essa relação de saber quem está falando com quem. Isso não é fácil de fazer na rede do Tor, mas é possível para grandes governos e big techs, que conseguem olhar a rede bastante. E aí, a NIM, que tem a Mixnet, como é que ela é diferente? Então aqui, como você pode ver, os seus pacotes, eles chegam, e quando eles vão passar na rede, cada pacote passa por um caminho diferente, então isso já dificulta bastante. Cada pacote, ele é encriptado e ele é transformado no mesmo tamanho, então todos os pacotes têm o mesmo tamanho, então você não consegue diferenciar um pacote do outro, o que deixa muito mais difícil de você fazer essa relação de o que está saindo e o que está entrando e juntar os dois. Então você não consegue fazer isso no Mixnet.
Aí falando um pouco mais da Mixnet a fundo. Múltiplos saltos. O que são os múltiplos saltos, né? É justamente isso. Você, no VPN você passa num servidor só. Na Mixnet você vai passar em 3. Você sempre passa em 3 servidores antes de chegar no serviço. Tráfego de cobertura. O que é o tráfego de cobertura? Por exemplo, vamos supor que eu vou usar aqui a Mixnet e eu não quero que a pessoa saiba o que eu esteja falando. Se eu não quero que a pessoa saiba o que eu esteja falando, se eu abrir a Mixnet só para mandar coisa que eu não quero que ela saiba o que eu esteja falando e não usar a Mixnet quando eu não tô falando coisa que ela não queira que eu saiba, que eu não queira que ela saiba, a pessoa só precisa saber quando... eu comecei a usar a Mixnet, então eu sei que ele está fazendo aquilo que eu sei que ele não quer que eu saiba. Então, é proibido, sei lá, entrar no Telegram. Aí eu só uso o Telegram quando eu entro pela Mixnet. Mais nada. Então, quando a pessoa que está olhando a rede vê que eu estou usando a Mixnet, ela já consegue associar que eu estou usando o Telegram. Aí como é que a gente foge disso? A Mixnet, o cliente da NIM, quando você começa ele começa a mandar pacotes falsos, que são iguais pacotes verdadeiros, só que não tem nada, não vai para ninguém. Então, esses pacotes falsos fazem com que a pessoa não saiba quando você está usando de verdade e quando são só pacotes falsos saindo do seu computador. Então a pessoa fica meio que sem saber quando você está usando realmente a Mixnet. Ofuscação de tempo. Então, justamente para você não conseguir correlacionar o que está entrando e o que está saindo, quando o seu pacote chega num desses servidores aqui, ele fica parado uma certa quantidade de tempo aleatória e depois ele sai. Então, os pacotes são todos iguais, entram numa ordem e saem numa ordem diferente. Então, é impossível você distinguir um do outro, né? Porque você não sabe quais são os pacotes que estão entrando, mas você sabe que eles estão entrando numa ordem. Aí eles ficam lá, meio que numa caixa preta, onde você não consegue ver nada, e saem numa ordem completamente diferente. Ali você perde totalmente a rastreabilidade dos pacotes, né? Você não consegue mais distinguir o que é o que. E, por último, escalabilidade horizontal, né? Então, a Mixnet, o seu pacote vai sempre passar por 3 nós, 3 servidores. Que é um servidor, por exemplo, do layer de entrada, um servidor da camada do meio e um servidor da última camada. Só que essas camadas podem ter infinitos servidores. Então, se tiver muita gente usando, você cresce essas camadas e aí consegue mais gente usar sem que a rede fique mais lenta, porque o seu pacote vai sempre passar só por 3 servidores. Dúvidas? Alguma coisa que não ficou claro? Deixa eu ver no chat. Ó, Maria levantou a mão. Gabriel, eu entrei, você já tinha falado um pouquinho. Como é que eu uso isso? A gente pode usar ou é só em relação à empresa? Pode usar. Atualmente a Mixnet ela tá de graça, porque ainda não é produto finalizado, mas ela tá de graça e você consegue fazer algumas coisas por ela. Você consegue, por exemplo, tem muita coisa de Web3, então você vai conseguir usar algumas carteiras de Bitcoin, de Monero, dessas paradas, e mais do uso assim geral, tem o Telegram. Você consegue usar o Telegram por essa infraestrutura de graça. Vou ver depois, quando acabar a gravação, eu vou ver se eu mostro para vocês usando o Telegram. O que é o Web3? Então, boa pergunta. O Web3 é a internet descentralizada, né? Então a Web 1, o que era? Eram os conteúdos lá estáticos, né? Então páginas onde a galera botava coisas e você consultava aquilo. Então, artigos, coisas desse tipo. A Web 2 entrou com a interação nessas páginas, né? Então as pessoas podiam dar like, deixar comentários, aí tinha os blogs, as redes sociais. E agora a Web 3 é descentralização. Então, essas redes sociais, esses blogs, essas plataformas de vídeo, ficam todos centralizados em algumas empresas. A sacada da Web 3 fica tudo no computador de todo mundo. Então não tem uma pessoa que é dona daquela parada. Então, por exemplo, quando saiu o Orkut do ar, todo mundo perdeu as comunidades. Se fosse o Orkut da Web3 descentralizado, as informações ali pessoais que você tinha no Orkut, o Orkut não ia conseguir tirar do ar e você perder, né? Então, a Web3 é isso, é essa internet descentralizada onde você é dono das suas informações ali, daquilo que você tem na internet.
Deixa eu ver aqui, a Keila mandou uma dúvida. Cara, pode ser uma dúvida muito nada a ver com isso, mas fico me perguntando se alguns sites de Deep Web e afins usam isso então para trocar dados e afins de forma anônima. Cara, com certeza, mas é aquilo, você não vai justificar uma parada errada com outra errada. Então, pô, tem uma pessoa que vai usar a Deep Web para fazer algo que não é para fazer. Mas tem milhares de pessoas que vão usar a Deep Web, ou então, não a Deep Web em si, mas canais de privacidade para reportar, por exemplo, crimes de guerra. Então tá tendo ali, sei lá, guerras no Oriente Médio, como já aconteceu, onde os Estados Unidos está cometendo crimes de guerra horrendos, matando criança e repórter. Exatamente. E aí as pessoas usam esses canais para compartilhar isso. Então, essa justificação é meio que muitas vezes é uma narrativa da galera que é de interesse que essas informações sejam de fácil acesso, acabam passando isso, né? Então, pode ser usado para o mal, mas tem mecanismos também de combate a isso. Então, geralmente, por exemplo, no Tor, os Exit Nodes, que são os servidores que mandam as requisições para o site, tem as blacklists. Então, toda vez que um site é apontado, esse site aqui é malicioso, faz uma parada, nada a ver. Esse site entra numa blacklist dos servidores e a galera não consegue acessar ele pelo Tor. Então, tipo, tem essas mitigações também. Sim, isso é muito legal. Até porque acaba que a galera que tá rodando essa infraestrutura, a grande parte não quer, sei lá, fazer coisa ilegal. Ela quer se porta ali no movimento social e empoderamento das pessoas voltado para a privacidade. Eu imagino que o Anonymous, né, aquele grupo, deve usar pra caraca isso, então. Eu sempre ficava me perguntando, assim. Não, com certeza. Irado. Eu usaria pra ninguém roubar meu dado, né? Ó, o Vinícius falou que chegou a metade, tem uma dúvida. Essa Mixnet é gratuita? Atualmente ela é gratuita. No futuro, quando lançar o produto finalizado, ela vai acabar virando paga, vai ser como se fosse uma VPN. Mas atualmente é gratuita e você consegue usar. Tem alguns produtos, alguns sitezinhos que você consegue usar tranquilo com ela. O mais que a galera mais conhece assim é o Telegram. Fala. Eu acho que vale a pena falar, eu não sei se o Vinícius entendeu isso, se a galera entendeu. O Mixnet, né, no caso, seria a forma como esse dado é transmitido, né? No caso lá, se tu conseguir voltar aí o slide, tem uma forma que é de um para o servidor, né, que é o VPN, e tem um Tor. O Tor ele já usa tipo, meio que um Mixnet, só que ele não é bem um Mixnet muito bem estruturado, igual é o da NIM, não é isso? Sim, a Mixnet é bem parecida com o Tor, só que como os pacotes no Tor não ficam tempo no servidor, então o mix da Mixnet é de mistura. E essa mistura ocorre quando os pacotes ficam parados no servidor, e aí entra um monte de pacotes de uma ordem, eles são misturados lá dentro e saem numa ordem diferente. Aí vem o mix, que é a mistura em inglês. Então, a Mixnet, só que você é mistura. E com uma rota só. A Mixnet tem várias rotas, né? E isso é... Como é isso? É tipo um app? Alguma coisa assim? É tipo um app. Quem já usou VPN... Tipo, quando você abre a VPN, você abre uma janelinha no seu computador, você clica em inicializar, e aí pronto, a partir daí você tá usando. É bem simples. Eu já vi, eu acho que no celular, se eu não me engano, o VPN. Tem. Sim, tem atualmente o NIM Connect, né, que é o aplicativo para você usar a Mixnet. Tem no celular, mas só tem para Android, e ele tá em beta, né, então ele usa muita bateria e muita internet. Por enquanto. Ok, vale a pena falar que esses nodes ou esses servidores são computadores do servidor da VPN, né, do serviço que tá prestando até você, ou tipo no caso da NIM, são computadores que fazem parte disso. Então eu, Michael, quero ceder à NIM o meu PC, o meu poder computacional, né, de hardware, de processamento, para servir
esse Mixnet, né? Que compõe esse Mixnet. Eu posso fazer isso também, não é, Gabriel? Eu posso também fazer parte Você desses pode nós ser o eu servidor? posso gerir tipo o meu isso? próprio nó da. Ah, Exatamente, você pode fazer parte. Qualquer um que quiser pode virar um desses nós aqui e ajudar a misturar, né, embaralhar o tráfego da internet da galera. caraca, que irado. Uhum. Maneiro. O... Inclusive, no final eu vou falar mais, no final desse ano vai ter um programa de subsídio para a galera rodar essa infraestrutura. Então, quem aqui da plataforma tiver interesse, só colar comigo, entra lá no Telegram, depois eu vou passar os canais certinhos. E vai ter esse programa aí de subsídio, quem quiser começar a rodar a infraestrutura, ganhar um pouquinho de dinheiro para rodar, Ih, maneiro, hein? é legal. Fala com a o... gente. Aí, tá, dando continuidade aqui. Isso aqui é uma visão mais detalhada, né? Então, de exatamente como acontece. Então, aqui, vamos supor que esse aqui seja você, né? Aqui na esquerda, você manda um olá, sai os seus pacotes, ele passa no aplicativo do seu computador. Então, os seus pacotes saem aqui do seu, sabe, do WhatsApp, do Telegram, e todos em tamanhos diferentes. Passam no aplicativo do seu computador, fica todos de tamanho igual. Vão para um gateway, que é como se fosse uma caixa de correio da Mixnet. E aí, essa caixa de correio vai passar pela Mixnet, vai então passar pelos 3 servidores, vai cair na caixa de correio do app ou do serviço que você está querendo usar, nesse caso o Telegram. Então vai chegar aqui, e aí lá vai chegar os pacotes todos iguais, lá ele vai resolver, né, vai desencriptar esses pacotes e vai conseguir interpretar eles. Então, é assim que funciona, né? Para que servem essas caixas de correio? Por exemplo, se você tiver offline e você receber uma mensagem do Telegram, o cara ia mandar a mensagem, você não ia estar offline e ia perder para sempre. Não é interessante, né? Então, a mensagem vem, chega na caixa de correio, e aí se você tiver offline, né, vai ficar aqui na caixa de correio, assim que você ficar online, vai mandar para você. E é isso, né? É aqui mais do mesmo que eu já tinha falado. Aí agora, entrando um pouco na parte de como essa infraestrutura se sustenta, né? Eu falei para vocês antes, agora, do programa de subsídio para rodar a infraestrutura e ganhar um pouquinho de dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Como que a galera mantém esse monte de computador rodando a infraestrutura? Como vem isso? Então, muito daquilo que eu falei da Web3, das soluções anteriores, terem sido construídas na Web2 e não serem autossustentáveis, com a Web3 vem a possibilidade de mudar isso, né? Então, além de, com a Web3, você conseguir financiar essa infraestrutura, ela se autossustentar, então ela gerar sua própria renda ali, você também consegue gerar meio que reputação dos servidores. Então, mas vamos por partes. Como que tem o token NIM, que é o token da Mixnet, e para que ele serve, né? Então, falar mais agora para que existe esse token e para que ele serve. Então, ele serve tanto para financiar como para reputação. Então, no caso de financiar, as pessoas que vão rodar a infraestrutura da Mixnet, então, a pessoa que vai rodar ou um servidor ou uma caixa de correio aqui, ela vai receber em token NIM para rodar aquilo. Então, os custos delas ela vai ser cobrido com o token NIM. E as pessoas que no futuro, quando isso virar um produto e for pago, as pessoas vão pagar com os tokens NIM. Então ela vai usar o token NIM para poder usar a Mixnet. Então, esses tokens que a pessoa vai pagar para usar vão ser redistribuídos para a galera que está rodando a infraestrutura. E aí assim você consegue manter a parada. E aí a questão de reputação. Por que reputação, né? Então vamos supor, eu sou um cara que eu quero minar ali a Mixnet, eu quero que ela perca performance, eu quero que as paradas não aconteçam direito. Então eu vou botar um servidor lá para rodar, mas esse servidor vai só receber pacote e não vai mandar nada para frente. Ele vai ser meio que um buraco negro ali de pacote, né? Que vai chegar um monte de pacote, não vai sair nenhum e vai atrapalhar a Mixnet. Por que isso atrapalha? Porque se o pacote passa por ele não vai chegar. Aí se não chega, tem que mandar de novo. E isso deixa mais lento. Não é interessante. Então,
é bom a gente desincentivar esse comportamento. E aí, como desincentiva isso? Tem alguns mecanismos. Então, staking, que como funciona o staking? Então, se eu tenho um tokenin, que é como se fosse uma moeda, eu tenho uma moeda ali e eu posso ver, eu sei que o Michael roda um desses servidores e eu acredito que o Michael, o cara é engenheiro de software, estuda na 42, boa índole, o cara vai rodar o servidor direitinho. Eu acho que o servidor dele vai performar bem e vai passar os pacotes na moral. Então eu vou pegar o meu token e eu vou botar no servidor dele. O que você faz quando você bota o seu token no servidor dele? Você está falando para os outros que você está dando um voto de confiança no Michael. Você está falando, eu conheço o Michael, eu sei o que o Michael já fez, eu acho que ele vai rodar um bom servidor, eu estou dando minha confiança aqui no Michael, vou botar meu tokenzinho aqui no servidor dele. E aí, o que acontece com isso? O token no servidor do Michael ganha mais reputação, porque tem um token ali colocado no servidor dele, e com mais reputação, a chance dele ser escolhido para fazer parte dos nós que vão compor aqui a infraestrutura é maior. Quanto mais reputação, mais chance do seu servidor ser escolhido para fazer parte da infraestrutura. E aí, o servidor do Michael, fazendo parte da infraestrutura, ele vai começar a ganhar parte das recompensas que a galera bota, né? Quando a galera paga para usar, uma parte desse dinheiro vai para o Michael, que está lá com o servidor rodando. Só que não vai tudo para o Michael. Vai uma parte para o Michael e uma parte para a galera que deu voto de confiança no Michael. Então eu que botei ali meu token no servidor do Michael e falei, pode botar o servidor do Michael na infraestrutura, vai dar tudo certo. Pelo meu voto de confiança eu vou ganhar uma parte também daquilo. Então a galera põe ali o voto de confiança no Michael, e aí o Michael consegue ser escolhido, ele ganha a recompensa pelo poder computacional que ele está cedendo à infraestrutura, e você ganha uma parte dessa recompensa por você ter confiado ali no Michael. Só que o cara pode ter muito dinheiro, e aí ele vai e põe ali Ou então ele pode ter muita influência. Aí, sei lá, vamos supor que eu conheço um monte de gente que também quer que a parada vá para água abaixo, que quer destruir. Aí eu subo um servidor e eu falo para essa galera, galera, põe voto de confiança em mim e a gente vai tentar quebrar isso. E aí a galera vê, esse nó aqui tem muito voto de confiança, a galera vai e confia nele também. Só que como a gente mitiga isso? Recompensa de prova de mistura, né? Que é o Proof of Mixing. Então, quando o servidor aqui recebe o pacote e passa ele para frente, isso tem pacotes também que são pacotes de medição. Então, eles vão ver se o seu servidor está realmente passando os pacotes para frente. E se o seu servidor não estiver passando o pacote para frente, ele não ganha recompensa. Então, a galera que está ali com os votos de confiança no seu servidor vão ver que você não está passando o pacote para frente. E como você não está passando o pacote para frente, você não está ganhando recompensa, e a galera que está dando confiança em você também não vai ganhar recompensa. Então, o que acontece? A galera tira o voto de confiança dela e põe em outro servidor que está fazendo o trabalho na moral e está ganhando as recompensas. Então, com isso, você consegue criar meio que um mecanismo de reputação ali dos servidores que compõem a infraestrutura. E aí, por último, o acúmulo de valor do token, né? Tipo, como que o token vai valer dinheiro? Por que o token valeria dinheiro? Tipo, como que o token vai gerar valor? Então, o token o valor dele é diretamente proporcional à galera querer infraestrutura de privacidade, né? Então, quanto mais gente quiser usar a infraestrutura e ter privacidade, mais o preço do token vai acabar subindo. O preço do token vai ser meio que correlacionado a isso, né? Só que, importante dizer, não adianta também, tipo, o preço do token vai subir, vai ficar gigantesco, aí ninguém vai poder pagar pela infraestrutura. Não faz sentido, não é o objetivo, né? Então, o preço, ele não vai ser um preço físico quando lançar. Então, vai ser um preço que vai ser atrelado a alguma variável, então vai ser um preço que vai ser reavaliado de um certo período de tempo, para que o preço não fique exorbitante e ninguém consiga usar a infraestrutura, né? Esse não é a intenção. A intenção é que o máximo de pessoas possíveis consigam usar a infraestrutura, porque quanto mais gente usando, mais seguro e mais anônimo se torna a infraestrutura. Papo de Web3, deve ter uma galera aí que tá com dúvida.
Alguma dúvida? Tem algumas dúvidas aqui no chat, mano. Quer ver? Eles usam sistema de fila também, então. Então, a Mixnet, mais para infraestrutura é isso, né? Sim, são pacotes normais, são pacotes TCP, IP, então, ou UDP, tanto faz, que vão ser passados por aqui. E aí, o pacote vem aqui, ele vai ser embaralhado, então vai sair numa ordem aqui, vai chegar numa ordem completamente diferente aqui, mas quando chegar aqui, ele vai reordenar esses pacotes. Então, o cliente aqui ele consegue reordenar, né, os pacotes no final. Deixa eu ver as outras perguntas. Se você fosse um desses nodes, no caso, se você fosse um desses nodes, você no caso não consegue ver o arquivo que você está recebendo, né? Só coloca para passar para frente. Exatamente, você não consegue ver para onde você está, o que está dentro, né? Você só recebe e passa. E você também não sabe se aquilo que você está recebendo é um pacote real ou é só um pacote falso ali que está disfarçando o tráfego da internet, né? E vale a pena falar que TCP e IP é como os dados são transmitidos na internet, né? Não só na internet, também em alguns servidores você também consegue usar o protocolo. Isso é um protocolo de transmissão de dados, né? Aí tem TCP e o DP, que o DP é mais antigo. Aí é que é obsoleto também, né? Acho que muita gente não usa mais. Agora é o TCP. Tá, show. Aí um pouquinho da economia do NIM Token, né, do token da NIM, que vai ser o usuário, né, então o usuário vai usar o token para usar o serviço, para pagar pela VPN e poder ter privacidade. Os mix nodes, que são os nós ali de mistura, né, que vão ficar misturando o tráfego, embaralhando o tráfego de dados, eles vão receber desses tokens. Os validadores, que aí é a galera que vai meio que, como se fossem as pessoas, os mantenedores da blockchain, eles vão, por exemplo, porque essa topologia aqui, que é o mapeamento desses servidores, fica tudo na blockchain, né? Então, o que significa ficar na blockchain? É aquilo que eu falei. Não fica no computador de ninguém, fica no computador de todo mundo. Então, todo mundo sabe quais são os servidores que estão na Mixnet e por onde eles podem mandar os pacotes deles para os pacotes passarem de maneira segura, né? Então, essa informação fica de maneira descentralizada, ou seja, não tem um dono na internet, nos vários PCs aí da blockchain. Então, e aí os validadores são esses PCs que meio que armazenam e distribuem essa informação de maneira descentralizada. E os provedores de serviços, que são aplicativos, ou então você mesmo pode abrir um servidor que recebe pacote NIM para falar com algum outro serviço, eles vão ser as pessoas que vão receber os pacotes NIM e usar. Então, importante falar também, por exemplo, tem um aplicativo, cenário hipotético, vamos supor que o Signal, que é agora que os dados que são enviados pelo Signal passem pela Mixnet. Os usuários do Signal não necessariamente vão precisar pagar para usar a Mixnet. O Signal pode pagar pelos usuários. Então, se o cara tem um serviço que ele quer que seja do interesse dele, que passe os dados trafeguem de maneira segura, ele pode pagar para os usuários dele. Então, ele pode pagar para que os usuários dele usem o serviço. É isso. Deixa eu ver se tem um... Tá, show. Aí, ZK-NIMs. O que são os ZK-NIMs? São as credenciais privadas, né? Então, mais cedo eu tinha falado que era uma Mixnet descentralizada, incentivada e com credenciais privadas. A gente já viu o que era a Mixnet descentralizada, né? Já viu como funciona o incentivo com token. Aí agora a gente vai ver as credenciais privadas. Então, nada adianta eu ter um serviço de privacidade e de não vinculação dos dados se quando eu for usar eu tenho que dar o meu nome inteiro e o meu cartão de crédito. E minha data de nascimento, identidade, CPF. Aí acabou tudo, né? Não faz sentido. Então, como a NIM resolve isso? A NIM vai usar uma parada chamada Zero Knowledge, que é meio que conhecimento zero, que você vai conseguir. O que é o Zero Knowledge, né? É você provar uma coisa
sem você dizer essa coisa. Então, um exemplo mais simples assim seria: se eu tenho um baralho de cartas e eu quero provar para você que eu tô com uma carta vermelha na mão. Como que eu provo para você que eu tô com uma carta vermelha na mão, sem dizer para você, sem mostrar para você a carta vermelha e você saber qual é a carta vermelha que eu tenho? Aí uma prova Zero Knowledge seria, por exemplo, mostrar todas as cartas pretas. Se eu mostro todas as cartas pretas do baralho, eu só posso ter uma carta vermelha na mão. Mas você não sabe qual carta vermelha eu tenho. E aí é meio que isso, né? Você provar uma coisa sem você mostrar necessariamente. Então, o cara não sabe, tipo, o cara não olhou que tem uma carta vermelha na sua mão. Mas ele sabe que na sua mão tem uma carta vermelha sem você precisar ter mostrado. Então ele sabe só aquilo que você quer que ele saiba, que você tem uma carta vermelha. Ele não sabe mais nada, que é qual carta vermelha você tem. Por exemplo, se você não quer que ele saiba qual carta vermelha você tem, você consegue provar para ele que você tem uma carta vermelha sem mostrar qual ela é. E aí o Zero Knowledge é isso. O jeito como funciona por trás é muita matemática, que eles eu ainda não entendo tipo a fundo a matemática como funciona, a parada meio que mágica ali, né? Mas vai ficar calvo. Que eles pegam ali os números, as letras e números, meio que um conjunto de letras e números enormes ali, que consegue fazer provas matemáticas em cima disso e provar coisas sem mostrar essas coisas. Mas aí a gente não precisa saber como funciona por trás para usar, né? Ninguém aqui sabe, tipo, muita gente aqui usa muita coisa sem saber como funciona por trás, né? Tu sabe como funciona por trás o sistema de energia integrado do Brasil? Eu não sei, tô usando aí a luz todo dia, então... Nunca paguei luz. E aí, o que isso vai possibilitar? São essas credenciais privadas. Então, como isso vai funcionar na prática? Você vai ali gerar meio que um documento falando que você pode usar o serviço. E aí, como funciona? Várias pessoas geram esse documento junto. Então, diferente, sei lá, de cartório, ou então do Detran, que você vai no Detran gerar a sua carteira de identidade, só o Detran gera. Não é só o Detran, né? São vários, mas sabe, você vai em cartório, só o cartório gera aquele documento. Então, o cartório sabe de todos os documentos que foram gerados e dos dados de todos os documentos que foram gerados. As credenciais privadas vão ser várias pessoas que vão gerar ao mesmo tempo. Então, meio que seria como se as credenciais fossem geradas por diferentes pessoas e partezinhas. E aí já diminui a chance ali daquelas pessoas conseguirem verificar aquilo, né? Então, a pessoa não precisa saber tudo para gerar credencial. E você recebe essa credencial, que vai ser um monte de letra e número. Quando você recebe, você vai conseguir transformar essa credencial. Então, você vai poder, sei lá, clicar no botãozinho ali, que vai mudar totalmente a credencial. Então, um exemplo bem simples seria, se a sua credencial fosse... Tu vai lá, gera credencial, recebe a sua credencial 1234. Aí você aperta no botão, ela vira 7568. E aí mudou completamente, mas serve para a mesma coisa ainda. Não são esses números pequenos, né? São números gigantescos, números e letras, mas o princípio é esse, você consegue mudar. Então a pessoa que gerou a credencial, na hora que você for usar, você vai ter mudado e ela não sabe que essa credencial que está sendo usada foi aquela que ela gerou. Então é mais ou menos assim que funciona, você consegue usar essas credenciais. E divulgação seletiva. Então, por exemplo, eu gerei minha credencial ali da identidade. Aí eu quero entrar numa balada, só que eu só quero provar pro cara que eu sou maior de idade. Eu não quero que o cara saiba o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o meu CPF, a data que eu nasci. Eu quero só que ele saiba que eu sou maior de 18. Não quero, sei lá, mostrar minha foto, minha identidade. Tipo, o cara pode estar vendo você ao vivo, mas sei lá. E aí eu vou, e essa credencial eu passo ela falando: não, eu só quero que prove que eu sou maior de idade. E a credencial vai lá e vai falar: esse cara é maior de idade. E aí o cara não precisa ver a sua data de nascimento, não precisa ver nada disso, e ele vai saber: tá, beleza, o cara é maior de idade, ele pode entrar aqui, eu não preciso saber mais informação do que isso para deixar ele entrar. Isso vai ser descentralizado, né? Então, na hora, pelo menos na Mixnet, né, quando você quiser gerar suas credenciais para usar a Mixnet, qualquer um vai poder fazer parte desse grupo de pessoas que vai emitir as credenciais, né? Então, não vai ter só o cartório ali gerando a credencial. Aí, agora, um fluxo geral aqui mostrando mais ou menos como funciona, né?
a questão dos tokens e das credenciais. Você aqui, quando você quiser usar, você vai mandar o token para a blockchain, que são aqueles computadores que mantêm tudo, né, de forma descentralizada. A blockchain vai mandar de volta para você a credencial, falando que você pode usar. Na hora de você enviar aqui para o pacote de correio, você vai enviar a credencial e os pacotes, falando, ó, eu tenho essa credencial, eu posso usar a infraestrutura. Aí ele vai vir, vai verificar que essa credencial é válida, vai passar os pacotes, vai fazer tudo. O pacote vai passar pela Mixnet, vai chegar no outra caixa de correio, que é o gateway, vai vir aqui, vai ser distribuída para o serviço. E aí, esses tokens que você tinha mandado para a blockchain, 60% deles vão ser devolvidos para os nós de mistura, né, para os mix nodes, que vão estar embaralhando o pacote, e os outros 40% vão ser distribuídos para a galera que está rodando os gateways, que são meio que a caixa de correio da Mixnet, né? Então, todo o dinheiro que você põe ali para usar a infraestrutura é devolvido para a própria infraestrutura para ela se manter. E aí é assim que funciona o fluxo ali a economia meio que interna da Mixnet. Alguma dúvida nessa parte? A galera quer levantar algum ponto? Não? Pode falar, pode. Eu tô Mac. Vou passar adiante, então. Tá mutado! Caraca. Voltei. Quem são as pessoas de interesse da NIM? Então, que é a galera que a gente quer que entre no ecossistema e faça parte desse movimento, né? Então, apps e desenvolvedores, então a galera mais voltada para tech, que quer desenvolver soluções voltadas para privacidade ou coisas do tipo, junto com a infraestrutura da NIM, são pessoas que a gente quer. Operadores de node, então se você se interessou e você quer rodar a infraestrutura, é uma galera que a gente também quer atrair para rodar a infraestrutura da NIM, e tipo, não é, no caso, né, rodar a infraestrutura da NIM, mas não é de caridade, né? Você vai estar recebendo para isso ali, você vai estar sendo incentivado, então é uma galera que a gente quer que faça parte também. E usuários comuns, né? Então a galera que, por exemplo, usa VPN atualmente, ou então se importa com a proteção dos seus dados e quer usar a infraestrutura para proteger eles. Isso aqui é mais contando um pouco da trajetória da NIM, né? Então, em 2019, lançou a Testnet, né? Que foi meio que a infraestrutura ali de teste, só a infraestrutura. Em 2020, botou o token na infraestrutura de teste, né? Para conseguir ver como ia funcionar essa distribuição e pagamento. Em 2021, lançou a infraestrutura de verdade. 2022, lançou o token, né, na infraestrutura de verdade. E agora, em 2023, a gente quer lançar a VPN para ser meio que um produto de adoção em massa, né? Então, ser um produto para a galera usar de maneira fácil e conseguir proteger os dados de uma maneira bem tranquila. Então, essas são as metas agora. Vou deixar aqui os canais da NIM. Então, para a galera aí que quiser se interessar, quer saber mais, discutir mais, falar sobre privacidade, então entra aí nas comunidades, tem Discord, Twitter, Telegram. Lamentável esse Telegram aí, mano. É pra ser signo. Foda. É porque. Ih, falei palavrão, vai gravar, mas não sei se tem problema. É porque a galera da Web3 é muito presente no Telegram, então acaba que. É aquele velho dilema, né? Então, tipo, parada de privacidade, vai usar Twitter, Discord, que isso? Mas é interessante que a gente atinja as pessoas, né? Então, para atingir as pessoas, a gente tem que ir até onde elas estão, né? Então, a gente tem alguns canais mais privados também, tem um protocolo de mensagem chamado Matrix, que é um protocolo de mensagens privados, e aí a NIM tem o próprio servidor. É super tranquilo de usar, parece um Discord, e aí pra galera que é mais hardcore, acaba que a galera do time mesmo da NIM, a galera mais, por exemplo, o CEO da NIM, o CTO, os desenvolvedores da NIM, estão tudo lá na Matrix. Você pode entrar, trocar uma ideia com eles, é super de boa. E aí a Matrix é mais privada, mas para atingir a galera precisa dessas plataformas, né?
E aí, outra coisa que eu vou falar também, acabei falando de Web3, né? Tem muita galera, talvez, aqui que não tenha muito contato ainda. E aí, para estimular esse contato e esse novo mundo aí, eu vou estar distribuindo um POAP para a galera que está aqui. E aí, o que é um POAP? Um POAP é a abreviação é Proof of Attendance Protocol, que significa prova de presença, um protocolo de prova de presença. Então, é uma NFTzinha que você vai lá, vai entrar, eu vou passar o link para você vai entrar no site, você vai ganhar uma NFTzinha que vai falar que você esteve aqui na call da NIM com a plataforma Impact, e aí você pode provar isso. E, além disso, a galera que entrar lá no Telegram e mandar mensagem para pegar esse POAP, vai receber também, vai ter um sorteio, 4 dessas pessoas vão receber 50 tokens NIM. Atualmente atualmente é R$25, eu acho que isso no total. Então, pra galera que já quer começar a entrar e tudo mais, entre em contato comigo. Vou botar o link do Telegram aqui no grupo, do Google Meet. Então, pra galera que estava aqui presente, só entrar em contato comigo, mandar mensagem que vai receber o POAPzinho e entrar no sorteio dos tokens. É isso. Se quiser, acho que já pode parar de gravar. E aí, agora, quando parar de gravar, me avisa, que aí eu vou mostrar... Vai entrar na Deep Web. Só encerrando aqui, minha voz ainda não voltou. Galera que tá assistindo, é isso. Não percam ao vivo, porque vocês perdem as coisas que não ficam gravadas. Fica aí de dica pra próxima. Até o próximo aí no vídeo. Valeu.